Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Muitos são os mistérios e curiosidades sobre a alma e o mundo espiritual, mas um questionamento especial é: para onde vão os animais após a morte? Os animais têm alma? Elas evoluem? Quem já perdeu seu querido bichinho de estimação sabe que o sentimento é como se tivesse arrancado um pedaço de nós. E hoje vamos falar sobre o pós-morte dos pets e animais em geral. Incontáveis são as interpretações e crenças sobre a alma dos animais. Os povos antigos acreditavam que almas de humanos podiam reencarnar em animais ou até mesmo em vegetais. Segundo Chico Xavier, se tratados com respeito, amor e carinho, podem, após seu desencarne, ainda permanecer até 4 anos ao lado de quem tanto lhe deu amor. É uma forma de não sofrerem com a separação, mas eles voltam a ter a mesma vitalidade de quando eram filhotes. De acordo com a pergunta 597 do Livro dos Espíritos, os animais têm alma e se assemelham à alma humana, porém inferior. Os espíritos superiores fazem uma comparação da distância dessa evolução, dizendo que há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente à que existe entre a alma do homem e Deus. A alma deles conserva a sua individualidade após a morte, e a inteligência permanece em seu estado latente. Você que perdeu seu cãozinho poderia se perguntar: será que ele poderia voltar como cão? Talvez sim, inclusive para viver uma nova vida com o antigo dono, mas não podem escolher, pois lhes falta o livre-arbítrio. E isso só acontece por merecimento e mérito do dono. Os animais, então, sobrevivem à morte da matéria e ficam numa espécie de erraticidade. A alma não está mais unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade, e os animais não possuem essa faculdade. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos, a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Os animais, assim como o homem, estão sujeitos à lei do progresso. Nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem, e se lhes acham submetidos, tendo neles servidores inteligentes. Não conhecendo a diferença entre o bem e o mal, os animais jamais estarão sujeitos a expiações, e nem mesmo no mundo espiritual sabem da existência de Deus. Assim como nós, seres humanos que buscamos a evolução em direção a Jesus, também os animais buscam a evolução em direção a nós. Outro questionamento é sobre a lógica de Deus criar seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a lei de progresso que todas as suas obras revelam. Segundo os espíritos superiores, tudo na natureza se encadeia por elos que ainda não podemos apreender. Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Por um esforço da inteligência poderá entrevê-los, mas somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberta dos preconceitos do orgulho e da ignorância, logrará ver claro na obra de Deus. Até lá, suas muitas restritas ideias lhe farão observar as coisas por um mesquinho e acanhado prisma. Sabes não ser possível que Deus se contradiga e que na natureza tudo se harmoniza mediante leis gerais, que por nenhum de seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador. O espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, relata no livro Nosso Lar a presença de animais que, junto aos socorristas espirituais, auxiliam no resgate de irmãos em humanidade nas zonas umbralinas. Ivone Pereira, no livro Memórias de um Suicida, revela-nos a presença de cavalos que trabalham no resgate dos irmãos vítimas de si mesmos que cometeram suicídio. E sabiamente André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, nos esclarece que os animais podem trabalhar no plano espiritual, estudar, obviamente, assuntos pertinentes ao seu estágio de evolução, na dimensão do espírito ou reencarnar mais rapidamente.
Então, se você perdeu seu querido amigo peludo, saiba que a energia vital que os habita sente as experiências vividas e apreende as sensações que para eles são como as nossas provas e expiações. O resultado é a progressiva evolução entre os reinos animais e a personalidade única evidenciada pelos diferentes animais e suas características. E aí, gostou do vídeo? Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de curtir e compartilhar e ative o sininho para receber as notificações.